Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Damaso Douglas, sou professor de matemática da Rede Municipal de Juazeiro. Hoje estou aqui para gravar uma aula direcionada para os estudantes da quarta etapa da EJA, da Educação de Jovens Adultos. Juazeiro, cidade educadora, aula em rede. Bom, o objeto do conhecimento da nossa aula vai ser leitura e interpretação de dados e gráficos. E a habilidade que a gente vai tentar desenvolver com vocês é desenvolver a capacidade de ler e interpretar gráficos. Bom, pessoal, então o primeiro gráfico que eu trouxe para vocês aqui foi o famoso gráfico, da curva epidêmica, que hoje está sendo tão falada, nos telejornais, nos jornais e etc. E hoje, a aula de hoje, a gente vai tentar compreender um pouco vamos tentar compreender e interpretar esse gráfico, tá bom, pessoal? Esse gráfico é tão importante, gente, porque ele serve para traçar, as autoridades de saúde, eles utilizam esse gráfico aqui, certo? Para quê? Para traçar estratégias, metas, para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Bom, vamos entender um pouquinho esse gráfico, tá certo? Então, mas o que é a tal da curva e o que significa achatá-la? Vamos tentar compreender um pouquinho ela. Bom, pessoal, para ficar mais didático, mais fácil para a nossa compreensão, nos telejornais, o gráfico é apresentado dessa maneira aqui. No entanto, para tentar ficar mais fácil e compreensível para vocês, eu acabei acrescentando aqui alguns números, tá bom? Para ficar mais fácil. Então vamos lá, vamos tentar compreender aqui um pouco. Então nós temos aqui uma reta, essa reta horizontal, com alguns números. Que números são esses? O que representa essa reta horizontal? Representa os dias que iniciaram a pandemia, tá certo? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e assim sucessivamente. Nós temos aqui uma outra reta vertical aqui, essa reta vertical, que representa o número de casos de pessoas que necessitam do sistema de saúde, ou seja, que necessitam irem ao hospital de atendimento médico, certo? Nós temos aqui essa linha aqui, paralela a essa outra, essa linha aqui que é muito importante. O que significa, o que representa essa linha? Essa linha aqui, pessoal, representa a capacidade do sistema de saúde, ou seja, qual é a capacidade que o sistema de saúde ela pode oferecer para a sua população. Nós colocamos aqui que a capacidade que o sistema de saúde pode oferecer é de quanto? De 100. De 100 leitos ou 100 maquinários, de forma que ele possa atender todo esse público, que venham necessitar do sistema de saúde. Então, por exemplo, se chegar até 80 pessoas, o sistema de saúde terá a capacidade de atender esse pessoal. No entanto, pessoal, o que é que acontece? Então, nós temos aqui duas curvas, essa primeira e essa segunda. Essa primeira curva aqui, pessoal, representa o quê? A curva aonde não são tomadas medidas de controle. Quais são as medidas de controle, pessoal? A questão da higiene das mãos, evitar aglomeração e outras coisas que você já vê nos telejornais, tá certo? Então, esse aqui é um cenário onde ninguém toma nenhuma medida, seja as autoridades, seja as pessoas. Tá bom? Então, o que é que acontece aqui? Vocês percebem o que? No decorrer do tempo aqui, o sistema de saúde ele consegue atender a demanda, das pessoas. Mas chega um momento que não. Vamos imaginar que nesse momento aqui, esse momento aqui, vamos supor que seja 120 pessoas infectadas, precisando de atendimento médico. O que é que vai acontecer? O sistema de saúde só consegue suportar 100. 20 pessoas vão ficar sem ser atendidas. E a possibilidade delas chegarem a óbito é muito grande. Por isso que é importante, pessoal, que essa curva ela seja a menor possível, certo? Então você pode ver aqui, que durante todo esse período aqui, o sistema de saúde já não consegue atender toda a demanda. É o tão falado colapso do sistema de saúde. O que é o colapso? O colapso é quando o sistema de saúde já não consegue mais atender, certo? A demanda, tá bom? Você percebe que durante esse período, até o dia 5, ele conseguiu atender. Depois do dia 5 ao dia 17, jamais não conseguia atender toda a demanda. Então, para que a gente mude um pouco essa realidade, o que a gente precisa tomar? A gente precisa tomar algumas medidas, que são as medidas de controle. Já essa curva aqui, pessoal, é uma curva onde mostra o cenário, onde as autoridades e as pessoas conseguem utilizar as medidas de controle, para reduzir o contágio. Ou seja, já aqui você pode perceber que durante todo esse período, o sistema de saúde ele consegue, atender toda a demanda. Só em um período muito curto aqui, vamos imaginar 110 aqui no ápice, no pico dessa pandemia. Ou seja, ficarão apenas 10 pessoas,
no pico, né, no dia que tiver mais pessoas precisando de atendimento médico, ficarão apenas 10 pessoas sem atendimento médico. Diferentemente dessa realidade aqui, né, que ficarão mais de 200 pessoas, porque só consegue atender 100 e tem 300, então 200 pessoas ficarão sem atender. Então, por isso que é importante o achatamento, achatar essa curva. Por quê? Porque não é interessante, né, pessoal, que todas as pessoas adoeçam ao mesmo tempo. Então, o importante, é interessante que eles consigam achatar para que as pessoas não adoeçam, né, todas ao mesmo tempo, que se adoecer o sistema de saúde não vai conseguir atender, né, e se conseguir fazer esse achatamento, o sistema de saúde consegue atender toda a demanda. Bom, então, pessoal, essa leitura que a gente fez aí desse gráfico, né, é uma leitura relacionada com estatística, que é um ramo da matemática que envolve toda essa coleta e organização de dados, para que a gente possa fazer o quê? Analisar e interpretar, tá certo? Bom, então eu apresentei um tipo de gráfico, mas na estatística, pessoal, possui uma variedade muito grande de tipos de gráficos. Então, pessoal, os gráficos eles servem para quê? Para que servem os gráficos? Para facilitar a nossa leitura, a nossa interpretação. Porque se eles fossem apresentados de forma de tabela, né, a gente teria um pouco mais de dificuldade e de demora para a gente fazer a nossa leitura, né, e nossa compreensão. Por isso que é importante os gráficos. Então, nós temos aqui esse tipo de gráfico, que é semelhante àquele gráfico lá que a gente apresentou, que é o gráfico de segmentos. E quando é que a gente utiliza esse tipo de gráfico, esse gráfico de segmento? Quando ele representa alguma cronologia, estiver representando tempo, período, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 2000, 2001, 2002, né? Então, quando estiver relacionando aqui, ó, tempo, variação em relação a algum tempo, ao longo do tempo, a gente utiliza esse tipo de gráfico aqui, tá certo? Um outro tipo de gráfico também bastante utilizado e bastante conhecido é o gráfico de barras. Tá bom? E quando é que a gente utiliza esse tipo de gráfico? Esse tipo de gráfico, pessoal, ele é utilizado principalmente quando a gente quer comparar alguma grandeza, alguma coisa, uma coisa com outra. Aqui nós temos também o gráfico de barras, só que horizontal, certo? Nós temos também o famoso gráfico de setores, que é mais conhecido como gráfico de pizza, tá bom? O gráfico de setores também é conhecido como gráfico de pizza. Ele é utilizado em geral para representar partes de um todo. Então, uma coisa que eu acho que é bem interessante aqui, pessoal, ó, é importante que vocês não coloquem muitos valores, né, muitas grandezas dentro desse gráfico, para que não fique tão poluído e tenha uma certa dificuldade para fazer a leitura, porque o objetivo do gráfico é justamente isso, é facilitar a leitura. Pronto, pessoal, vamos para o desafio da semana, certo? Bom, observe o gráfico a seguir e responda. Então, esse gráfico é muito parecido do gráfico que eu apresentei para vocês no início da aula, certo? E que é o gráfico da curva epidêmica, tá bom? Então, em qual das duas curvas, que curvas são essas? Temos essa curva e essa outra aqui, né? Essa primeira curva que é o quê? Sem medida de proteção, e essa outra curva é com medida de proteção. Em qual dessas duas curvas apresenta um cenário onde acontecerá o colapso do sistema de saúde? O que é o colapso? Quando o sistema de saúde não conseguir mais atender toda a demanda. E a letra B, na curva com medida de proteção. Que curva é essa? Essa curvazinha aqui, certo? O sistema de saúde poderá atender todas as pessoas que precisará de atendimento. Então, todas as pessoas que forem no hospital, nesse cenário aqui, ó, dessa curva, todas as pessoas serão atendidas? O sistema de saúde poderá atender todas essas pessoas? Essa é outra pergunta, vocês vão responder na letra B. Se sim ou se não. Tá certo, pessoal? Então, o desafio da semana está posto. Então, resolvam e postem lá no portal de vocês, tá bom? Um grande abraço e valeu!